Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Ter um filho hoje em dia ainda é um negócio perigoso. E eu tô falando de parto aqui, mas acho que todo o resto da experiência de ter um filho também é um tanto quanto periclitante. Mas, de novo, sobre o parto. Outro dia eu li que durante vários séculos, uma doença foi o terror das grávidas em toda a Europa. As mulheres davam à luz, parecia que estava tudo bem com elas, e aí vinha uma febre terrível, muitas vezes fatal. Em alguns surtos, 90% das mulheres morriam. Imagina! Daí, em 1847, um professor de medicina húngaro, um cara chamado Ignác Semmelweis, ele percebeu uma coisa, que se os médicos lavassem as mãos antes do parto, ou de fazer um exame ginecológico qualquer, a doença praticamente zerava. É incrível como algumas coisas que são completamente óbvias para a gente hoje em dia precisaram ser inventadas, né? Mas enfim, o Dr. Semmelweis não sabia exatamente o que estava provocando a febre nas mulheres, mas ele acertou no protocolo. E ele ficou transtornado com essa descoberta, porque esse protocolo era uma coisa tão simples de fazer, e porque as consequências de não seguir isso eram incrivelmente graves. Ele chegou a escrever: "Só Deus sabe quantas mulheres mandei prematuramente para a cova." Isso antes dele fazer a descoberta. Mas o negócio é que os outros médicos também ficaram bastante transtornados com isso. Porque ele estava dizendo que essa doença terrível estava sendo causada por eles, pelos médicos. O resultado é que quando o Semmelweis começou a tentar espalhar a palavra da importância de lavar as mãos, ele foi completamente ignorado. Ele acabou perdendo o emprego, depois o equilíbrio mental, e foi morrer dentro de um hospício em Viena depois de ser espancado pelos guardas. O Semmelweis morreu em 1865 e a febre puerperal continuou sendo um problema de saúde pública durante quase um século. A gente ouviu falar dessa história no excelente livro do Bill Bryson chamado Corpo, um guia para usuários. E a gente lembrou dela porque o episódio dessa semana tem a ver com o que daria para chamar de protocolos de tratamento e de caminhos de cura um tanto quanto acidentados. Quem vai contar a primeira história é a Luciana Osório. Já, depois desse intervalo curtinho. O ano era 1968 e uma grande obra estava sendo erguida num descampado, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Era uma antena, mas não qualquer antena. Era uma antena parabólica imensa, faraônica, com 30 metros de largura. A estação terrena de Tanguá vem colocar o Brasil na vanguarda das telecomunicações através dos satélites de comunicação internacional. Era uma antena que ia receber as transmissões do planeta todo, ia mandar imagens do país lá para fora, ia conectar o Brasil com o mundo e o mundo com o Brasil. Todos os brasileiros iam poder ver a Copa do Mundo pela TV e os outros povos iam ver a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Já no ano seguinte da inauguração, aquela antena permitiu que os brasileiros pudessem assistir ao vivo o homem chegando na Lua. 2, 1, 0. Eu não sei qual foi o primeiro grande desfile de escola de samba que a estação de Tanguá ajudou a transmitir. Mas a história que eu queria te contar hoje tem a ver com essa antena, com uma escola de samba e com uma pessoa cuja vida estava começando a mudar bem na época que a antena estava sendo erguida. E não muito longe dali. A gente sabe para onde que é a administração. Em agosto de 2025, eu peguei carona com a Flora Thompson DeVoe para fazer uma entrevista. A gente pegou a Ponte Rio-Niterói, atravessou a Baía de Guanabara e seguiu mais uns 50 quilômetros para dentro até chegar num bairro de casas pequenas, no alto de um morro. Olá,
Prazer. Prazer. Rita. A gente tinha ido até lá para conhecer a Rita Gerola. Estudei na Escola Municipal Visconde Sepetiba. A Rita nasceu e cresceu em São Gonçalo. Quando eu cheguei na 4ª série, eu parei de estudar. Eu só fiquei doente. Aí eu fiquei muito doente. Ela tinha febre, dores no corpo. Dava um monte de caroço, aí sumia, aí dizia que era alergia. Aí vamos levar na igreja, aí vamos levar no centro espírita, né? Ah, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí eu parei de estudar, fiquei 1 ano mais ou menos. Aí perdi o ano, né? Perdi a matrícula, fiquei sem estudar. Aí melhorou, passou essa fase aí, não sei se com remédios caseiros ou com a crença, entendeu? Com a fé da minha mãe. Sei que eu melhorei. No outro ano, a Rita voltou para a escola. As aulas começavam em março. Aí quando foi em maio, eu adoeci de novo. Além da febre, ela tinha muita dor na mão direita. E essa mão começou a enrijecer. Aí a mão já não se movimentava mais, aí já ficava muito forte, então eu fazia protegendo a mão, né, aquecendo, achando que esquentando melhorava, passava a dor. A professora da Rita reparou que ela não estava bem e perguntou se podia marcar num médico de confiança dela. Ela disse que ia levar no médico de alergia, porque eu estava com muito caroço. Aí me levou no médico particular, no consultório bonito, um azul acarpetado. Chegando lá, o médico avaliou, diagnosticou que era lepra. Falou para minha mãe, eu estava sentada no consultório dele, aí a minha mãe desmaiou, na mesma hora minha mãe caiu lá no chão, pessoa mal, aquela coisa horrível, minha filha ter isso, vai ficar deformada, isso, aquilo, vai cair os pedaços dela também. A Rita disse que na hora ela nem estava entendendo direito. Aquela doença que dava cachorro sarnento no meio da rua, que caiu os pedaços, que todo mundo expulsava, todo mundo chutava, todo mundo, né? Naquela época, as pessoas se referiam à sarna em cachorros como lepra. Era o que a gente sabia da lepra. Aí eu comecei a chorar, porque lepra, então eu ia ficar igual um cachorro, ia me jogar na rua. Lepra. Há milhares de anos tem um estigma em torno dessa palavra. Ela aparece dezenas de vezes na Bíblia, para se referir, na verdade, a tudo quanto é tipo de doença de pele. Os leprosos eram párias, exilados da sociedade. E agora a Rita estava se vendo nessa categoria. A gente nem usa mais a palavra lepra para essa doença. Ela se chama hanseníase e é causada por uma bactéria que pode provocar feridas na pele e atacar os nervos, as terminações nervosas. A hanseníase não é muito contagiosa, a gente sabe disso hoje. Mas ali, no comecinho dos anos 70, o médico falou que a Rita não podia mais frequentar a escola enquanto ela não se tratasse. Ele falou que eu tinha que me internar. Aí minha mãe disse que eu não ia me internar, que ela nunca se separou de filho nenhum, que ela não ia se separar de mim, que ele podia passar o remédio, que ela ia dar o remédio direitinho, mas não ia separar não. Aí falou, ainda mais que ele falou assim, pelo que ele falou, ela já sabia que era distante. Não era ali no pronto-socorro, não era ali em São Gonçalo, não era para um bairro próximo da gente, era um lugar longe. Ele falou, a senhora pensa direitinho, aí a senhora, quando resolver, a senhora volta aqui. Dá para entender a resistência da mãe da Rita, porque teve um decreto nos anos 20 e depois uma lei nos anos 40, dizendo que qualquer pessoa diagnosticada com hanseníase deveria ser internada num hospital colônia. O paciente não podia mais ter contato com a família, nem sair quando quisesse. Era praticamente como ir preso. O Brasil chegou a ter 35 colônias dessas, que receberam dezenas de milhares de pessoas. Tinha a colônia Itapuã, em Lagoa Negra, no Rio Grande do Sul. Tinha a colônia Antônio Diogo, em Redenção, no Ceará. Tinha a Vila Belisário Pena, em Paricatuba, no Amazonas. E a colônia para onde o médico queria mandar a Rita era em Itaboraí, uma cidade vizinha de São Gonçalo. A mãe da Rita não deixou ela ser internada, mas ficou com medo de deixar ela em casa e ela acabar contaminando os irmãos. Então a Rita acabou se mudando para a casa onde os tios e a avó dela moravam. Aí eu fui para lá, mas só que a doença continuava, né? Aí a mão já estava ficando atrofiada, porque a dor era intensa.
Aí a mão já não se esticava tanto. Aí o braço também já começou a ficar rígido. O rosto, os braços, as pernas estavam ficando cheios de marcas, de caroços chamados tubérculos. Eu tinha uma cristaleira enorme assim, na minha avó, na sala. Eu passava, olhava assim para mim e começava a chorar. Eu já não me via mais, né? Sem saber o que fazer, a mãe da Rita resolveu voltar naquele médico. E aí a Rita acabou transferida para a colônia. Foi lá que a gente foi encontrar com ela, em agosto do ano passado. Aí eu vi nesse carro, um carro que naquela época era uma Rural preta, que eles traziam as pessoas para cá toda fechada. Aí eu vim, quando eu desci aqui no portão, só chorava, né? Minha mãe embora, todo mundo embora, eu ficar aqui sozinha, nada. Conhecia nada, via ninguém. Estava no mês de maio, tempo já de inverno, já bem frio, já à tarde já, né? Escurece cedo. Aí quando eu cheguei aqui no portão, na portaria, tudo fechado, mas minha mãe entrou, minha tia, e conversaram com o moço lá dentro, eu fiquei sentadinha lá, conversaram. Aí minha mãe veio, chorou, se despediu, abraçou, falou, minha filha, você vai ficar aqui, minha mãe vai voltar para te buscar. É só para você se tratar, só para você ficar boa. Aí eu falei, tá bom. Não tinha escolha, né? Aí eu soube que quando eu vim pra cá, meu tio botou fogo em tudo. Queimou tudo que era meu. Cama, só não queimou o quarto, porque não podia, mas tudo que ficou. Tudo. Assim, os lugares em que eu passei, meu tio destruiu. A Rita deu entrada no Hospital Tavares de Macedo no dia 21 de maio de 1972. Ela foi parar na enfermaria, que era uma ala separada para pacientes com infecções ativas. Quando eu vi as pessoas... Olha, Luciana, eu não sei, eu me sentia que eu já estava morta e estava num mundo que não era o meu. Porque eu achava que eu nunca mais ia sair daqui. Que as pessoas que estavam ali, eu ia ficar igual aquelas pessoas, porque naquela época as pessoas tinham muito estigma da doença. As pessoas tinham muita lesão. Era pessoa com olho deformado, boca deformada, nariz, sem perna, sem mão. Pô, sei lá, parecia um ET. As pessoas pareciam monstros, né não? Aí, quem se sente bem num lugar desse? Eu não sei nem dizer você o que eu senti, só senti. A Rita comemorou o aniversário de 12 anos dentro da enfermaria. Ela era a única criança ali. Aí eu comecei a ajudar as pessoas, né? O pessoal varria, eu pegava a vassoura, varria também, comecei a trocar roupa de cama, eu ajudava, né? Só tinha eu. Melhorzinho era eu, que andava, era criança, e andava para lá e para cá, só não podia sair da enfermaria. Eu lavava as marmitas, as canequinhas das velhinhas. Foram 3 meses recebendo tratamento na enfermaria, sem botar o pé para fora. Aí eu saí da enfermaria, aí eu recebi, me lembro bem, um lençol, 2 lençóis, 2 fronhas, uma coxa, um cobertor, uma barra de sabão. A Rita foi morar na casa de uma senhora, dentro da colônia, e ela pôde voltar a estudar. Só que agora numa escola também dentro da colônia. Era uma minicidade, funcionava como uma minicidade. Tinha comércio, tinha bares, tinha colégio, tinha cinema, tinha prefeito, vice-prefeito, tinha delegado, tinha vice-delegado e tudo interno. Todo mundo portador de hanseníase. O que não tinha, quase, eram outras crianças da idade da Rita. Aí tinha pessoas que falavam, eu vim pra cá da sua idade, ó. Já tô hoje com 70, 60, 50, tô aqui. Tu não vai embora mais não, depois que aqui a família não quer mais não. As pessoas falavam. É claro que tinha aquelas pessoas de bom senso, né, que não, você vai melhorar, você vai ficar boa, aí você vai voltar pra casa, né, você vai estudar, você vai fazer, vai acontecer. Mas eu só ficava pensando nisso. Gente, eu nunca mais vou voltar pra casa, eu vou morrer aqui dentro. Eu nunca mais vou sair daqui. Você tentou fugir alguma vez? Tentei, mas me perdi. Porque eu fugi pela estrada, fui andando, ao invés de vir pra cá, que é a minha casa, eu fui pra lá. Aí a noite foi caindo, eu voltei. Eu achei que eu não ia achar, eu não ia conseguir, voltei pelo mesmo caminho que eu fui.
E aí teve castigo? Fiquei detida 30 dias. Tinha cadeia aqui, né? Mas você ficou numa cela, né? Não, fiquei no quarto de pavilhão. Era menor, fiquei no quarto de pavilhão. A cela eu fui depois de grande. Pra cela já é outra história. Aos poucos, essa vida nova foi fazendo algum tipo de sentido. Os caroços foram baixando, foi sumindo, foi reduzindo, até que só ficaram mesmo as manchinhas. Depois que foi chegando, que eu fui crescendo e que eu fui participando da vida, né? Na colônia tinha baile, tinha bar, tinha campeonato de futebol com 2 times, o Ipiranga e o Modelo, e tinha isso aqui. Então, menina, você sabe, todo lugar tem os doidos, não tem? E o carnaval era a hora dos doidos brilharem. As pessoas vieram lá de fora, tendo uma vida lá fora, tendo um mundo, conhecendo um mundo lá fora. Então, por que não fazer o mesmo aqui dentro? Mas foi quando eles criaram. Quando a Rita chegou na colônia, o bloco já era uma tradição. Porque essa coisa do bloco, do carnaval, começou antes. Essa aqui já são anos 40, mais ou menos 40 para 50. Quem contou essa parte da história pra gente foi o Rodrigo Lima. Ele é psicólogo e trabalhou no Hospital Estadual Tavares de Macedo nos anos 90. A gente marcou com ele no estúdio e ele chegou equilibrando uma pilha de pastas e várias sacolas. Essa aqui é carnaval. Isso porque o Rodrigo, além de psicólogo, virou pesquisador da colônia. Nossa, que linda essa foto. Ele tinha fotos de meninos vestidos de palhaços, de mulheres enfeitadas de princesas, com vestidos bordados, de cetro e leque nas mãos. Antes de conhecer a Rita e o Rodrigo, eu tinha uma ideia mental de como era a vida dentro de uma colônia de hanseníase. Mas com certeza eu não tinha essas imagens todas. Como eu falei para vocês, muita coisa que existia no mundo de fora, eles faziam lá dentro. Essa aqui, por exemplo, é o Festival da Canção. Eles fizeram o Festival da Canção também lá dentro. O Rodrigo fez a monografia dele em torno da vida na colônia. No início eu pesquisava a doença, mas depois eu comecei a ver que havia toda uma vida social intensa. Falando com vários pacientes, o Rodrigo descobriu que as festas começaram logo depois da inauguração da colônia, no final dos anos 30. No começo, pessoas que já tocavam algum instrumento antes da internação se juntaram para ensaiar. Tinha gente que sabia tocar sanfona, viola, pandeiro. Tinha muita moda caipira e forró. Tinha a orquestra que fazia algumas festas, fazia homenagem, festa disso, rainha da primavera. Nos anos 50, começaram os bailes de carnaval no salão. Os internos tocavam sambas de sucesso e marchinhas. Também teve concurso de fantasias e escolha da rainha do carnaval. A música era tão boa que vinha até gente de fora da colônia para escutar. A gente espalhou as fotos do Rodrigo na mesa do estúdio e uma delas me chamou a atenção. Ela mostrava um grupo de umas 15 pessoas fantasiadas fazendo pose para a câmera. Atrás da galera tinha um painel bem grande com um nome escrito: Grêmios Recreativo Escola de Samba Anjos Inocentes. É isso. São os Anjos Inocentes na foto. Na ponta do grupo tem uma moça usando uma fantasia que parece ser de havaiana. É uma mulher negra, alta, com um top brilhante, vários colares volumosos e uma saia bem curtinha. É a Rita. Isso, eu era um desses anjos aí. Já que eu tava com um dos Anjos Inocentes na minha frente, eu aproveitei para perguntar o porquê desse nome. Porque era pessoas novas, pessoas jovens e pessoas inocentes mesmo, pessoas que tinham inocência até com relação à vida, pessoas criadas aqui dentro, nunca tiveram um mundo lá fora. No começo, eles desfilavam dentro da colônia mesmo. Eu parava na frente do pavilhão, rebolava os moradores, parava no barzinho, aí pedia alguma coisa, dona do bar, o pessoal que pedia um vinho, que não vendia cachaça, só vendia vinho. O pessoal mais animado, os puxadores do bloco, iam fazendo propaganda, tentando arrebanhar mais foliões,
Porque bloco bom é bloco com gente, né? Gente, vamos sim, vamos dançar, vamos brincar, vamos participar. Isso tudo velho, todo mundo caído. Não, pode sim. Aí vinha todo mundo fazendo propaganda de boca. Mas nem todo mundo abraçava a ideia. Tinha algumas até que já era interna, mas tinha vergonha, né? De desfilar, de botar uma roupa, de se fantasiar. Isso por causa das lesões da hanseníase. Mas o próprio carnaval dava uma solução para isso. As pessoas que tinham assim, cicatrizes, né, tinham vergonha de mostrar as pernas, as pessoas botavam meia calça. Botava, né, a saia, botava meia calça, botava meia arrastão. As mãos era mais difícil de tapar. Ia tapar as pernas, mas as mãos era complicado. Pegava um leque? Às vezes pegava alguma coisa para poder disfarçar, uma alegoria de mão, para disfarçar. Você sugeria? Eu era uma delas. Eu era uma dessas. Porque ainda mais naquela época minha mão era bem... Depois eu já fiz várias cirurgias. Aí a gente tinha vergonha, então... não vou não, porque tem vergonha. Aí outro escondia a mão, outro botava no bolso, outro fazia um gesto qualquer para poder, né, disfarçar. Cada um escolhia a fantasia que mais favorecia o corpo. Até aí, quem nunca? Nunca usei baiana, tampar perna, essas coisas... Eu ia botar meia calça, botava meia arrastão para tampar as manchas da perna, mas sempre bem curtinha. Na memória da Rita, junto com o bloco, foi crescendo uma vontade. Todo mundo queria ir lá para fora, todo mundo queria se apresentar lá fora, todo mundo queria viver um mundo lá fora. A proposta não era nada ambiciosa. Era só para desfilar mesmo, era aquele bloco de rua mesmo, só para sair daqui para ir lá fora, dar aquela volta ali no centro e voltar. Só que essa ideia, o jeito mais simples possível de pular o carnaval, só dando uma volta no bairro com um grupinho, ela não era tão fácil para os internos. A Rita explicou que, de tempos em tempos, os pacientes eram testados. Se o teste dava negativo, ou seja, se a bactéria da hanseníase não estava ativa no corpo da pessoa, ela tinha direito a uma licença. Dava para sair durante 3 horas. E aí os Anjos Inocentes combinaram de todo mundo tirar licença no mesmo dia, no mesmo horário, para eles terem 3 horas de carnaval. A partir do momento em que os anjos sabiam que iam lá para fora, eles começaram a se preparar. E não só as fantasias, os adereços e a música do bloco. A princípio eu fiquei com medo, né? A gente ficava com medo, porque quando a gente chegava ali fora, o pessoal ficava dizendo, o leprosário é lá, hein? A gente escutava certas coisas, sabia-se que eu ouvi isso, né? Falei, mas se me xingarem, eu vou fazer isso e aquilo, cara, né? Já veio uma meia dúzia de palavrão, né? Se falar comigo, eu vou falar também. A Rita lembra que quando o relógio ia dar início às 3 horas de licença, o bloco já estava na concentração. Eles passaram pelo portão e seguiram para o bairro vizinho, Venda das Pedras. Tava todo mundo meio ressabiado. Mas aí sempre tem alguém que puxa, aí vem o pessoal do samba enredo, começa a puxar, né, o samba enredo, aí você fica mais alegrezinha e tal. Aí, de repente, você se solta, já fica mais à vontade, já brinca. Eles todos já tinham tido licenças antes, já tinham feito saídas pontuais. Mas aquilo, deles desfilarem na rua, todos juntos, foi muito diferente. Você pensou? Você botar o pé lá fora, na rua, ver gente, falar, conversar. Tudo de bom, tudo de bom. A gente não falava com ninguém na rua, mas só falar entre a gente ali. E ali tem um bar, e ali tem uma loja. Caramba, já vê um mundo lá fora. Deve ter tido alguns olhares tortos, alguns comentários atravessados, algumas caras de espanto. Mas eles não estavam nem aí. Caramba, acho que eu me senti desfilando na Beija-Flor, que é a minha escola do coração. Sério. Me senti gente pra cá, me senti super bem, super bem. 3 horas depois, os anjos voltaram a ser internos. E quem não se arriscou, tava doido pra saber como tinha sido. Foi bom, ninguém tacou pedra, não. Ninguém fez isso, fez aquilo, achava que, né, todo mundo tá sempre falando alguma coisa. Vocês têm muita coragem, não tem coragem, não. Passar essa vergonha. Não passamos vergonha, não, mas ninguém tacou pedra, ninguém fez nada. Fomos, sambamos, dançamos, bebemos, brincamos, viemos embora. Ninguém fez nada. Aí eu falei, duvido que não fez. Esse fez também não vi, não sei, não quero nem saber. E aí, todo mundo que já teve uma experiência muito boa de bloco de carnaval sabe.
No ano seguinte, você quer aquilo de novo. Só que os Anjos Inocentes queriam dar um passo além. Nós conseguimos sair da colônia e chegar no bairro vizinho, né? Do bairro vizinho para a cidade foi um pulo, né? Que aí no ano seguinte, não, gente, vamos. Agora vamos para Itaboraí, ó. Itaboraí, no caso, o centro da cidade. Os desfiles ali eram bem simples nos anos 70. As fotos daquela época mostram o pessoal desfilando numa estrada de terra, com algumas pessoas segurando uma corda para separar os integrantes da escola do público. No começo não tinha jurado, nem prêmio, mas os Anjos Inocentes foram marcando presença. Nós desenhávamos o nosso próprio manequim, nós construíamos nossa própria alegoria, nós levávamos nosso carro, era construído aqui dentro da colônia, com o nosso trabalho, com o nosso suor. Então nós queríamos deixar para a população, mostrar para a população que nós podíamos, que nós tínhamos capacidade, que nós éramos gente. Eu queria muito saber quais eram os sambas enredo, mas tanto a Rita quanto o Rodrigo, o pesquisador, só se lembravam de um. O tema era As Belezas de Itaboraí. Tem uma foto na monografia do Rodrigo que parece mostrar a escola andando para a concentração. Dá para ver algumas dezenas de pessoas, uma faixa com o nome da agremiação. As fantasias é que não dá para enxergar tão bem. Mas lá atrás, na retaguarda do desfile, dá para ver uma alegoria. Um pedestal alto e em cima dele uma antena enorme. Não ficou para os anais quais eram as outras belezas de Itaboraí que os Anjos Inocentes cantaram. Mas eu achei poético que a antena tivesse ali no meio. Logo ela, que foi inaugurada para transmitir a chegada do homem à lua para o Brasil e as belezas do carnaval carioca para o mundo. O desfile de Itaboraí não teve transmissão nenhuma, quase nenhum registro. Mas essa história ainda está sendo passada para frente. Isso não deixa de ser um tipo de transmissão. O mais antigo deles, talvez o mais importante. Segundo registros de um jornal local, esse desfile aconteceu em 1974. A Rita tinha 13 anos. Teve até comissão jogador e tudo. Pessoas, né, tudo gravatado, todo mundo, né, bonitinho, arrumadinho, julgando, comissão jogadora. Primeiro lugar, Anjos Inocentes. Caramba, um sonho realizado. Segundo aquele levantamento do jornal, os Anjos Inocentes foram bicampeões do Carnaval de Itaboraí e vice-campeões mais alguns anos. Para mim, pessoa, a escola de samba foi tudo. Ficou até bem pouco tempo, se comentava. Rita, você lembra quando você desfilava na escola de samba? Eu já me lembro de você, hein, lá, ó. Aí eu falava, né? Nessa hora ela só sussurrou. Bumbum de fora, de bumbum de fora. Gostava muito. Ainda mais que sempre tive muita perna, muito corpo. Gostava muito de desfilar, gostava. Eu ficava, se pudesse voltar à escola de samba, eu desfilava de novo. Faria tudo de novo. É muito difícil falar de carnaval sem ser um pouco clichê. Tem os lugares comuns da alegria que passa e da quarta-feira de cinzas que sempre chega. E como todo lugar comum, tem um tanto de verdade e um tanto de simplificação ali. Dava para dar um corte e terminar a história da Rita aqui, na glória da conquista. Mas a verdade é que tem mais para contar. A Rita continuou desfilando nos Anjos Inocentes até o começo dos anos 80, quando ela se casou e engravidou. E ela passou a gravidez toda sabendo que ela não ia poder ficar com a filha dela. Isso porque os filhos dos internos dos hospitais colônia eram separados dos pais quando nasciam. Como é que foi para você se separar da sua filha? Ô Lu, doeu tanto quanto quando eu me internei aqui. A tristeza, a dor era muito grande porque você via as pessoas, sabia que tinha condições que você podia ter, você tinha uma casa decente. Tinha casa com 2 quartos, podia ter o bercinho, o quartinho, fazer tudo direitinho. Mas, infelizmente, a sociedade não deixava a gente fazer isso. 3 anos depois, a Rita engravidou de novo. E ela também teve que se separar da segunda filha. As 2 meninas, a Solange e a Priscila, ficaram sendo cuidadas fora da colônia, por uma amiga da família. Mas aí a Rita estava com uma perspectiva nova no horizonte.
A diretora sempre passava isso pra gente, que era pra a gente se organizar, pra gente se preparar, porque a colônia ia acabar. Cada um vai cuidar de si, vai cada um pro seu lado, tem que ter uma casa, vocês vão construir, aí vocês vão morar e vai ficar só o hospital. Vai acabar a colônia e vai ficar só o hospital. Por um lado, era uma alegria. Por outro, ela ficava apavorada. Eu recebi essa notícia muito mal, porque eu não tinha condições de sair daqui. A Rita trabalhava na colônia como auxiliar no hospital. E ela, assim como todo mundo que trabalhava lá, só recebia um pagamento quase simbólico. No Tavares de Macedo, o que os trabalhadores ganhavam, quando ganhavam, era 1/3 do salário mínimo a cada 6 meses. As colônias justificavam isso dizendo para os internos que era laborterapia. Mas, de qualquer jeito, com o fim da colônia, até esses empregos iam acabar. Mas antes disso acontecer, veio um boato. Falou assim, já tem gente morando na colônia com criança. Não pensei 2 vezes. Fui lá, peguei, trouxe pra casa. Fiquei com elas escondidas em casa. A Solange já estava bem, 6 aninhos, mais ou menos, mas essa piscina era pequena. Fica escondido, tinha que ficar escondido, não podia chorar. Esse período de clandestinidade mirim não durou muito tempo, porque em 86 o isolamento compulsório acabou. A colônia, as casas ao redor do hospital, virou um bairro. E a Rita e as filhas dela continuaram morando lá. Em parte por causa do custo de vida, mas em parte também porque, naquele momento, aquilo era tudo que elas conheciam. Quando o horizonte do fim da colônia começou a despontar, a Rita tinha resolvido começar um curso de técnica de enfermagem. Para ir nas aulas, ela tinha que fugir na hora da troca de guarda do portão. E na matrícula, ela não botou o endereço dela na colônia. Ela não queria que ninguém soubesse onde ela morava. Eu botava o endereço de colega. O endereço de alguém. Botava um endereço doido lá, se desse ruim, a gente ia ver depois. Ninguém checou o endereço aleatório que ela usou. O que deu ruim foi um encontro. Descobri foi o supervisor. Veio trabalhar aqui. O supervisor do curso? Ele era professor de neuropsiquiatria. A Rita saiu do prédio do hospital e viu o professor ali. Aí quando ele chegou, ele ficou olhando assim, falou, conheço você? Falei, conhece. A Rita não tinha muita opção. Ela contou a verdade, mas pediu para ele não contar para ninguém. Eu gostaria que fosse um segredo nosso. Porque eu acho que eu não vou me sentir muito à vontade se alguém ficar sabendo que eu moro no hospital. Porque a gente nem descia do ônibus aqui no portão, descia lá no outro bairro e vinha a pé. Pegava lá e descia lá, para não descer aqui na porta. Para outros colegas de colégio, né, que vinham na mesma condição não saber. Ele topou e a Rita ficou no curso e se formou. Ela fez toda a carreira dela trabalhando no hospital onde um dia ela foi paciente. Como é que você vê os pacientes reagindo ao diagnóstico hoje? Você sabe que essa pessoa, a pessoa foi diagnosticada semana passada, que tem hanseníase. Ela mora nessa colônia há muito tempo, anos. Acho que desde que abriu a colônia também, igual minha filha. E ela ficou muito balanceada. Ficou muito baqueada, como se fosse há 30 anos atrás. Eu sempre gosto de estar por perto quando descobre, porque aí as pessoas até me dão como referência, falam assim, poxa, tia Rita teve hanseníase, a cabeça dela é totalmente diferente, porque eu saio, eu danço, eu brinco, eu passeio, eu ando, eu tenho uma vida. Aí eu vejo as pessoas ainda têm o estigma da doença, até mesmo aqui, para receber um diagnóstico ainda é difícil. Eu perguntei se a Rita ainda tem alguma lesão da doença. Ela não falou nada, mas levantou as 2 mãos. Num primeiro momento, eu não conseguia reparar em nada, além das unhas maravilhosas dela. Depois, deu para ver algumas cicatrizes. A outra marca da doença na vida da Rita é o endereço dela, porque ela ainda mora ali, do lado do hospital, no bairro que um dia foi colônia. Na mesma casa onde ela foi um dia uma interna.
E você não tem vontade de mudar daqui? A minha família tá louca que eu faça isso. Mas, pra mim, as lembranças hoje não me ferem mais. Se eu sair daqui, eu vou perder parte da minha identidade. Acho que se eu sair daqui, eu perco. Sabe por que eu perco a minha identidade? Porque eu me identifico com tudo aqui. Tudo. Com pessoa na enfermaria, eu passo ali todos os dias, eu vou lá, vejo todo mundo, né, do bom dia, eles estão ali na varanda. O dia que eu passo que não tem um na varanda, eu vou lá dentro da enfermaria, saber por que ele não está na varanda. Pô, mas você vai para onde? Aí eu chego aqui, eu passo aqui na frente, a população toda me conhece, tia Rita para lá, dona Rita para cá. Bom dia, ei, tia Rita. Entendeu? Então, me identifico. Chego lá no meu local de trabalho, é a mesma coisa, aquela menina lá. Tia Rita, estava esperando a senhora chegar. Ainda bem que a senhora chegou. A senhora que resolve isso. Entendeu? Então, eu acho que é porque eu me sinto útil na colônia. Entendeu? O carnaval, ela ainda passa fora. Esse ano eu passei em Rio das Ostras, pulando carnaval com meus netinhos, com meus bisnetos. Eu continuo vivendo carnaval. Depois disso eu já fui na apoteose, já pisei lá na passarela, já me senti, me senti a verdadeira sambista. E nesse caminho todo, ela sempre se pega pensando nos anjos inocentes. Porque eu acho que desde que eu botei os pés lá fora no carnaval, acho que eu nunca mais voltei aqui pra dentro. Minha cabeça, eu já tinha uma cabeça boa, né? E ela ficou mais aberta ainda. Abriu mesmo. Minha mente e meu coração. Falei que eu posso. E eu vou conseguir. Essa foi a Luciana Osório. A gente volta já já. A gente está aproveitando que já tem mais de 150 episódios do Rádio Novela Apresenta no ar para relembrar algumas das nossas histórias preferidas do comecinho do programa, quando o podcast estava engatinhando e não tinha nem de perto a quantidade de ouvintes que tem hoje. A história que a gente quer reprisar hoje também tem a ver com um método não convencional de tratamento, ou não convencional para algumas pessoas. E uma curiosidade: essa foi, até hoje, uma das apurações mais demoradas do Apresenta, com direito a enviado especial para o interior do Mato Grosso. Quem ficou vidrada nesse caso e vai contar essa história pra gente é a Flora Thomson DeVoe. Vamos lá. Serra do Navio, Amapá, meados dos anos 70. Tamo na Mata Cerrada. Augusto Ruski tá procurando, pra variar, um beija-flor bem difícil de achar. É o maior beija-flor do Brasil. Chama beija-flor brilho de fogo. E, cara, esse pássaro não é pouco bonito. Ele tem um corpinho bem vermelho, um pescoço de um verde amarelado tão brilhante que parece uma gola de paetês e uma cauda bem comprida, dividida em duas, tipo um fraque. É um bicho muito elegante. Mas enfim, o importante para o Ruski é que esse beija-flor era muito difícil de achar. O lance dele era ir a campo, descrever essas espécies raras, mapear a biodiversidade, capturar um ou outro para criar em cativeiro, se fosse possível. E esse beija-flor brilho de fogo ia ser uma bela conquista para ele. Não sei porquê, mas sempre que eu imagino essa cena é numa meia-luz de floresta bem fechada. O Ruski está calculando cada movimento para não fazer barulho, segurando a respiração. Aí ele vê o passarinho com a gola de paetês. Ele fica todo feliz, faz um monte de anotação, esboça algum desenho, sei lá, inebriado com a visão desse bicho bonito, raro. Daí ele olha pro lado e vê um monte de sapinhos coloridos, de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Cara, grande dia. Ele não só viu o beija-flor que ele estava procurando, como agora ele vai conseguir capturar um novo tipo de sapo. Maravilha. O Ruski está acompanhado de alguns guias indígenas que estavam ajudando ele a não se perder na floresta. E ele pede ajuda para eles, porque os sapos não são fáceis de pegar. Mas os caras batem o olho nos sapinhos e falam nem pensar. O Ruski não liga. Ele mesmo pega, então, com as próprias mãos.
Tá difícil pra caramba sem ajuda, ele tá todo suado depois de horas de caminhada, aquela umidade amazônica, os sapinhos gosmentinhos, lisos que nem chuchu, pulando ainda. Mas ele é um cara determinado. O tipo de pessoa que aos 60 anos vai até a Serra do Navio, no Amapá, pra ver um tipo muito específico de beija-flor. No final, ele consegue pegar uns 30 sapos pra catalogar, tentar reproduzir em cativeiro, um souvenir de luxo desse dia especial. Ele vai dormir realizado da vida. Bom, aí, dia seguinte, ele vai parar no hospital em Macapá com uma crise de taquicardia. O coração batendo tão forte que achavam que ele estava infartando. Você já sacou, né? Aqueles sapos eram venenosos. E agora? Corta para uns 10 anos depois, dia 12 de janeiro de 1986. Matéria no Jornal do Brasil. Abre aspas. Sapo envenena cientista dos beija-flores. Fecha aspas. Não é que aconteceu de novo. É que foi só uma década depois que o Rusk veio a público sobre o que tinha acontecido no Amapá. Ele deu uma entrevista para um fotojornalista amigo dele, Rogério Medeiros, porque naquela altura ele já sentiu que estava morrendo. A matéria do Rogério Medeiros dizia assim, vou ler aqui. A peçonha do sapo Dendrobata, que os índios da América do Sul usam nas flechas de caça, inflige grande padecimento ao infiltrar-se na corrente sanguínea através da mucosa da vítima. Em Rusk, que passou 50 anos na floresta esquivando-se aos ataques das serpentes e das onças, o veneno do sapo negro de listra amarela no contorno do dorso já comprometeu 95% do fígado. Ele tem febre quase todo o tempo, sofre frequentes hemorragias nasais e as dores intensas não o deixam dormir mais de 2 horas. O Rusk já estava conformado que ia morrer. Ele disse para o Rogério que só queria mais 1 ano de vida para conseguir trabalhar só mais um pouco, terminar uns projetos. E ele só estava falando da doença porque ele estava com medo de não dar tempo e não tinha ideia do que fazer. Na matéria saíram 2 fotos, uma do Rusk na floresta e outra dele em casa, com as mãos juntas como se estivesse rezando, embaixo de uma imagem de São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais. Bom, essa matéria do Rogério Medeiros causou uma pequena comoção. Choveu carta na redação do Jornal do Brasil prestando solidariedade, gente querendo saber se podia fazer alguma coisa para ajudar. E 3 dias depois, o escritor Afonso Romano de Santana publicou uma crônica no jornal que dava um tom ainda mais dramático para a história. Vou ler aqui um trechinho. Vai morrer. Está morrendo a cada dia, a cada hora, a cada palavra aqui escrita ou lida, o cientista Augusto Rusk. E aí ele diz: não podemos ler assim impotentes a crônica de uma morte anunciada como se fosse uma novela de Garcia Marques. Alguém tem que ter um remédio. O presidente Sarney, por exemplo, tem que mandar vasculhar os Estados Unidos, mobilizar a embaixada da Rússia, mas o antídoto tem que aparecer. Porque o Brasil não está em condições de perder um homem da estatura de Rusk, só porque uns sapos safados o tomaram como inimigo. Se nos laboratórios mais refinados não houver a droga, certamente nossos índios a têm. Se esses mesmos índios sabiam que o sapo era letal, sabem também o nome de uma raiz qualquer que mastigada dilui o veneno. Mobilizem-se a FUNAI, o IBDF, a Fundação Oswaldo Cruz, todas as tribos do Xingu. Não pode o grande pai, o pajé dos beija-flores, morrer assim tão descurado. Fico imaginando essa edição do JB, misturada numa pilha de jornais, sendo levada até a mesa de café do presidente Sarney num dia de manhã. Ele vai lendo, para nessa matéria, pensa um pouco, passa a mão no telefone e diz: liga para o Raoni. Em 1986, o cacique Raoni Metuktiri, do povo Kayapó, já tinha seus 50 anos e era uma figura conhecida mundo afora. Ele ainda não tinha conhecido o Sting, isso só aconteceu no ano seguinte, em 87, mas já tinha documentários sobre ele era muito respeitado, ele tinha até negociado a demarcação de terra direto com o ministro do interior uns anos antes. Naquela época, ele entrava na sala do presidente da República com uma facilidade que hoje em dia não existe mais. Ele tinha um trânsito livre por ali. Para entender melhor essa história, eu fui conversar com o Fernando Niemeyer. Eu sentei com o Fernando no comecinho de 2022. E nessa época, a gente nem sonhava em ver o Raoni subindo a rampa junto com o presidente eleito. Eu sou antropólogo e indigenista e estou junto com alguns netos do Raoni escrevendo a autobiografia desse grande cacique.
O Fernando me explicou que esse era um momento histórico bem importante para os povos indígenas no Brasil. E a gente estava se aproximando de uma nova Constituição, um movimento ambientalista se fortalecendo. Então eu acho que tinha uma efervescência, uma reflexão sobre os povos indígenas, quem são eles, e como que isso se reflete numa identidade nacional. Isso do lado da sociedade não indígena. Dentro dos povos estava acontecendo um movimento de revalorização da medicina e da cultura tradicionais. Então a gente tem todo esse contexto. A saída da ditadura, conscientização ambiental, mais protagonismo dos povos indígenas e essa linha direta do governo com Raoni. A crônica do Afonso Romano de Santana já dava a letra e o Sarney não pensou duas vezes. Mobilizou o governo para atender esse chamado da sociedade de convocar a medicina indígena para curar esse grande cientista. O Raoni atendeu o chamado, chegou lá no Ministério do Interior, explicaram a situação para ele e ele não estranhou. Pelo que saiu no jornal naquela época, ele virou para o ministro e falou: por que não avisaram logo? Ele conhecia o veneno que estava matando Augusto Husk e sabia qual era o remédio contra esse veneno, uma raiz chamada atorocon. Mas, como fazia tempo que Husk estava doente, o tratamento não ia ser simples. Ficou combinado de o ritual acontecer no Rio de Janeiro, que era onde o Husk estava. Junto com Raoni foi o pajé Sapaim Camaiurá, o xamã do povo Camaiurá. Eles começaram os trabalhos no dia 23 de janeiro, menos de 2 semanas depois daquela primeira matéria que saiu no Jornal do Brasil. E se esse caso já nasceu com um estardalhaço midiático, imagina, todo o desenrolar da história ia parar na capa do jornal. Mal o Raoni e o Sapaim começaram os trabalhos e no dia seguinte a capa do JB já era uma foto gigante do Raoni, de costas, pintado de genipapo, se debruçando sobre o Husk numa cama. E essa foto existe porque o Rogério Medeiros, o fotojornalista que escreveu aquela primeira matéria, o amigo do Husk, foi convidado a acompanhar o ritual todo. Numa crônica que ele publicou na época, o Rogério contou que ele ficou meio surpreso com o convite. E aí ele quis saber por que estava sendo convidado para acompanhar. Quer dizer, era um tratamento médico. Esses processos costumam ser muito íntimos, reservados. Era tipo ser convidado para fotografar uma cirurgia mesmo. Mas o Raoni disse para ele que era para mostrar para os brancos que índio não brinca com essas coisas. O Raoni queria mostrar para os brancos, nos termos dos brancos, tipo com fotografia e tudo, o que eles estavam fazendo. E ele queria mostrar que era coisa séria. O Rogério já não estava bem de saúde quando procurei ele, mas ele tirou toda uma série de fotografias que dá para ver no site da Rádio Novelo. Tem um link aqui na descrição do episódio. Foram poucas pessoas que acompanharam o ritual. Tinha o Husk, claro, o Raoni, o Sapaim, o fotógrafo, a mulher do Husk e tinha o Márcio. Sou filho de Marilande, que foi a segunda esposa de Augusto Husk. Enfim, enteado de Augusto Husk. Em janeiro de 86, o Márcio tinha 20 e poucos anos e tinha acabado de passar uma temporada num seminário da Igreja Messiânica, que é uma religião japonesa. Quer dizer, ele tinha passado um tempo totalmente desligado do mundo, aí ele chega no Rio e tá um furdunço na família dele. Um monte de repórter, um monte de gente, e aquela notícia, o que é que tá acontecendo, né? Mas eu achei uma coisa, assim, maravilhosa, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada nisso, da espiritualidade. Então eu achei muito bacana e muito curioso, aí eu fiquei perguntando sobre tudo. O Husk era capixaba e morava no Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Santa Teresa. Mas os sogros dele tinham uma casa no Rio, no alto do bairro da Gávea, encostando na floresta. Era a casa dos avós do Márcio, no caso. E onde aconteceu esse ritual? Foi numa suíte que ficava à parte da casa e a janela dela abria para a mata. Parecia uma cabana na mata, né? Um lugar bem propício mesmo. Eu acredito que tem que ter toda essa energia, né? Para que algo assim aconteça. Imagina fazer isso dentro de um apartamento. Não tem muita lógica. Aí, enquanto o pajé fazia a cerimônia, o cacique Raoni ia cantando as músicas ritualísticas com chocalho. Foi uma coisa bem bacana, bem bonito mesmo de se ver. Os rituais aconteceram durante 3 dias, com cobertura diária no Jornal do Brasil. Eles apagavam as luzes, né, ficavam na penumbra, eles se concentravam, fumavam. Aquele negócio, eles falaram que era para entrar em contato com o mundo espiritual, os espíritos da mata, os guias, enfim. E a partir dali eles entravam quase que num transe, né? E começavam o ritual. Saiu no jornal que o Sapaim ia esfregando o corpo do Husk perto do pescoço até sair uma coisa da pele dele.
ia fazendo movimentos assim. Quando ele abria a mão, tinha uma massa verde, sabe? Aí ele falava, isso aqui é o veneno do sapo. Porque a gente sabe, né, que esse veneno, ele fica ali por um tempo. A toxina, ela não é totalmente eliminada. Alguma coisa mas fica algum material inerte ali, né? E ele veio e ele falou, é a toxina, isso aí é o veneno do sapo. O Sapain fazia questão de mostrar a massinha para todo mundo ali. O Rogério Medeiros escreveu que o Sapain botou a massinha bem embaixo do nariz dele e que tinha cheiro de mato. Depois ele juntava as palmas das mãos, soprava uma fumaça no oco da mão e a massinha sumia. Era uma massa verde, uma coisa tipo um chiclete amassado, assim, sabe? Impressionante. Nos primeiros dias foi assim, uma bolinha, vamos dizer assim, de 5 centímetros de diâmetro, amassada. Depois foi diminuindo até não sair mais nada. Ao longo das sessões, a massinha também ia mudando de cor. Começou verde oliva e foi ficando branca. E enquanto a massinha ia ficando menor e perdendo a cor, o Ruski ia melhorando. Depois do primeiro dia, ele já estava sem dor, com a voz mais forte, com um passo mais firme. E ele falou para o Rogério, "Tô sentindo um gosto de vida." No segundo dia, o nariz do Ruski parou de sangrar. No terceiro dia, ele estava comendo bem, dormindo bem e ainda sem dor. Então, o Raoni e o Sapain deram um tratamento por encerrado. O Ruski disse que sabia que o estado de saúde dele, em geral, continuava ruim. Não tinha nada que pudesse fazer o fígado dele se regenerar, então esse mal já estava feito. Mas o importante para ele era ter se livrado dos sintomas. Agora ele ia conseguir trabalhar, que era o que ele queria. Isso foi no final de janeiro de 86. O Raoni voltou para Brasília, o Sapain ficou ali pelo Rio e o Ruski voltou para o Espírito Santo. E pouco mais de 5 meses depois, o Ruski morreu. Como tinha tido toda essa discussão em torno da doença dele, da medicina indígena, a família do Ruski mandou o corpo dele para análise. E não detectaram nada de veneno de sapo. Mas os exames indicaram que, na verdade, talvez o veneno não tivesse nada a ver com os sintomas dele. Ele teve muitos outros problemas que afetaram a saúde, que veio, assim, digamos, debilitando ele ao longo dos anos. Ele andou muito em florestas tropicais, então ele já teve não sei quantas febres amarelas, teve hepatite, tanto é que ele faleceu de cirrose hepática. Quer dizer, pelo que Márcio lembra do exame de necrópsia do Ruski, a causa da morte dele não tinha mesmo nada a ver com o veneno do sapo. Ele tinha morrido mesmo, era do fígado. A causa da morte não foi o veneno do sapo em si. Que o veneno do sapo, se fosse tão mortal assim, teria matado ele na hora. É, porque os índios usam, né, na flecha esse veneno desse sapo. Mas assim, passou daquele período, a pessoa já sai dessa condição de perigo de morte. Mas essa era uma interpretação da medicina não indígena, que, aliás, não conseguiu diagnosticar nem aliviar essa doença que atormentou o Ruski nos últimos 10 anos de vida dele. Só que para a medicina indígena, com certeza não era assim, né? Não era só uma questão do fígado, tanto que eles achavam que fazia sentido fazer um ritual de cura. Eu pedi ajuda para o Fernando Niemeyer, o antropólogo que está escrevendo a autobiografia do Raoni junto com ele, para me ajudar a entender isso melhor. E ele me explicou assim: para os brancos que estavam assistindo ao ritual, aquela massinha que o cacique Raoni e o pajé Sapain estavam tirando da pele do Ruski era o veneno em si. Mas, segundo o Fernando, não é por aí. A doença dele não era envenenamento, exatamente. Era o resultado de um feitiço, do ataque de um espírito. Na época em que eu conversei com o Fernando, ele me contou que o Raoni andava meio mal de saúde. O Raoni mesmo, ele tá se sentindo um pouco doente agora. E ele atribui isso a um feitiço que ele tá no corpo dele. Quer dizer, de acordo com a medicina indígena, o que te deixa doente é a força sobrenatural do sapo. Não é aquilo que sai da mucosa do bicho. Então, tanto faz se a toxina estava ou não no corpo do Ruski depois que ele morreu. A batalha que o Raoni e o Sapain estavam travando ali não era contra a toxina, era contra o feitiço. Só que tem mais um detalhe nessa história. Essa cirrose, que tomou 95% do fígado do Ruski, pode ter sido causada, em parte, por remédios antimaláricos, que costumam mesmo atacar o fígado. Remédios antimaláricos, tipo a nossa velha amiga cloroquina, que o Ruski tomava do jeito que é mesmo para se tomar, ou seja, para prevenir ou tratar a malária. O problema é que foram 50 anos de antimaláricos, e aí veio mais uma cirrose virótica e o fígado não aguentou.
De qualquer forma, quando eu soube dessa história, eu pensei de cara que essa morte do Ruski, ainda em junho de 86, podia ter sido um balde de água fria no movimento indígena num momento bem crucial. Eles estavam com o apoio do presidente, do Ministério do Interior, aviões do governo à disposição, escambau, e aí o paciente deles pega e morre logo depois. Fosse de sapo, fosse de cloroquina, não importava. Mas eu fiquei pensando que, provavelmente, quem tinha botado fé ficou com o pé atrás. E quem nunca confiou, achou que estava certo em desconfiar. E essa opinião, a princípio, descrente da potência da cura xamânica, da cura indígena, ela cresce e se reforça quando ele vem a falecer. É como se tivesse estourado um balão e essa expectativa que foi criada em cima dessa história, no fundo, tá vendo? Na verdade, não adiantou nada, não tinha nada a ver. O Fernando já tinha ouvido falar dessa história e até tinha comentado dela com o Raoni nas entrevistas para o livro. Mas o Raoni não deu muita corda. Fora o que saiu nas matérias da época, o Raoni nunca mais tinha falado sobre esse caso. E eu queria muito saber o que ele lembrava. Então, eu pedi ajuda por um dos netos dele. Oi, Patião. Tá conectando no áudio ainda. Tá. Agora foi. O Patião foi até a aldeia do avô, no Parque do Xingu, e se sentou com ele para ouvir a história. Dessa vez, gravando. Eu fui para a aldeia lá, eu não sabia da história daquele Augusto Rusch. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele lembrou. Ah, é verdade, eu lembro. Ele falou assim, o feitiço do sapo pegou ele. Aí o Sarney me chamou e me pediu ajuda para eu ir lá curar ele. Aí eu e Sapaim fomos. Essa voz aí é do Raoni, falando em Kayapó. Depois o Patião traduziu toda essa entrevista que ele fez com o avô para o português, mas ele adiantou um pouco aí nessa conversa por vídeo comigo e com Fernando Niemeyer. Ele falou, não, o Sarney era muito aberto para falar comigo. Eu ia no gabinete do Sarney, o presidente da FUNAI fazia contato com ele, eu ia, os deputados que cercavam ele também me recebiam, me levavam lá, o ministro também era muito aberto. Ele falou, era uma época muito boa, agora hoje tem presidente Punutire, ele falou. O que é isso? Então, Fernanda. É muito ruim. Como é que é a palavra? Horrível. Punutire. Punu é ruim, e tire é uma coisa muito grande. Ó. Muito, tá, Punutire. Punutire. Tá. Punutire, no caso, era o presidente na época da nossa conversa, o Bolsonaro. A relação com o Sarney era boa. Segundo o Raoni, o Sarney ligou para ele, disse que tinha um amigo que tinha encostado num sapo venenoso, estava passando mal e precisava de cura. E que quando ele, o Raoni, viu o cara, o Ruski, ele teve certeza de que era mesmo um envenenamento por sapo. Vou ler aqui um trechinho da tradução que o Patião fez do depoimento do avô. Os olhos dele pareciam com os olhos de sapo. Quando chegamos, percebemos isso. Aí o Sapaim me falou, meu irmão, você está vendo isso? Eu respondi, sim, é sapo que está atacando ele. Sapaim me falou, é isso mesmo. Ele me falou, vamos tirar os feitiços do sapo para ele melhorar logo. Repara que ele diz, tirar o feitiço do sapo, não tirar o veneno. Enfim, ele e Sapaim fazem um tratamento, no último dia o Ruski tá bem, tá forte, e eles dizem que o ritual acabou. Mais um trechinho. Aí ele nos falou, tá bom, estou bem. Daí esperamos que ele pagasse para nós, mas ele não falou nada. O Raoni contou pro Patião que lembrava de ter ido encontrar o Sarney depois do ritual e de ter comentado com ele que o Ruski não tinha pagado pelo serviço. Nesse ponto, a memória do Raoni está um pouco diferente do que eu li na cobertura da época. Lá atrás, ele disse para a reportagem do Jornal do Brasil que quem teria mesmo que pagar era o Sarney, porque era ele quem tinha encomendado a cura. E consta que o Sarney pagou. Ele deu 2 redes de casal e uma panela de barro como sinal de agradecimento. Mas isso é o que saiu no jornal lá nos anos 80, porque o que ficou na lembrança do Raoni foi isso, que Augusto Ruski morreu porque não pagou pelo ritual. O que ele disse para o Patião foi: ele não pagou, por isso que o feitiço voltou e matou ele.
Eu, com a minha cabeça de quem só lidou com a medicina alopática a vida inteira, fiquei muito confusa com isso. Tipo, se eu fizer uma cirurgia num hospital particular e não pagar, provavelmente vão ficar me ligando pra cobrar, talvez me processem, mas o problema de saúde pelo menos está resolvido. O que é que o pagamento tinha a ver? O Fernando me explicou. O pagamento para o xamã que faz um tratamento é uma coisa muito importante e muito cara, assim, no sentido de que eles dão muito valor para isso. É tão forte a questão do pagamento que ele está envolvido no processo de cura. Ele sendo feito ou não, ou feito pela metade, isso influencia diretamente na saúde do paciente. De que maneira que o pagamento foi feito, se foi a contento ou não. Se for fazer uma cirurgia, se fosse tirar essa doença dentro de um hospital, seria muito caro, né? Então eles não acham que é caro o tratamento que eles fazem. Para nós, né, para um branco, entre eles é considerado uma coisa cara. É uma espingarda, são itens de valor. Às vezes as pessoas ficam muito tempo amarradas com o pagamento porque é caro, o tratamento foi caro. E se não fica bom também, não paga. Tem isso também, tem o inverso, né? Você fez um tratamento, você acha que não ficou bom, não melhorou, você não paga. Isso é motivo de briga, de discussões, de troca de feitiço. Isso é uma coisa que movimenta muitas energias. Tratamento xamânico e pagamento do tratamento. Não é uma coisa trivial. Nem um pouco trivial. E é muito acionado lá também entre eles, né? Quando esse tipo de coisa acontece, é muito comum. Ah, por que ele morreu? Ah, porque ele não pagou. Então, assim, é uma explicação bem normal. O Raoni fala isso, é bem simples. Eu fui entendendo que o pagamento, na verdade, faz parte do ritual. Aqui de novo o Pachon, neto do Raoni. Flora, a gente está falando de um assunto muito do olhar do pajé mesmo. É um outro mundo que a gente precisa entender também. Porque um pajé, quando é chamado, ele faz o tratamento e, segundo as leis desse conhecimento de espiritualidade, pagelança, né? Tem os espíritos que sabem a cura. Então, esses espíritos têm força para você curar alguém. Eles também são pajé. Então, quando o paciente não paga, os espíritos vão se revoltar contra ele, o pajé. Ele vai ficar mal e vai sobrar também para o paciente. Eu já ouvi outros pajé falar que, se não pagar, os espíritos se revoltam com o pajé. Traz problema para ele. Ele sonha mal, ele dorme mal, ele se sente mal, sente dores, sente mal-estar. Então, quando o avô fala que ele morreu porque não pagou, a morte dele foi atribuída ao não haver pagamento. Isso que ele e o Sapaí entenderam, interpretaram desse jeito. Ok, beleza. Se a pessoa não paga ou paga mal, pode fazer com que o ritual não tenha sido concluído e que por isso a doença, o feitiço, volte. Mas o Sarney pagou, né? Só que aí tem mais um detalhe. O Fernando explicou que o pajé não bota um preço no serviço dele. O pagamento é um ato de generosidade e gratidão da parte do paciente. Até por isso, se você acha que você não foi curado, você não paga. Então não é como se o Raoni e o Sapaí tivessem mandado a conta lá pro Sarney. O Anhangá, ele espera receber alguma coisa boa, né? Isso tem a ver se a pessoa que fez o tratamento, ela tem muitas coisas, ou ela tem pouca coisa. Então, mas ele assim, se a pessoa tem pouca coisa, mas tem uma espingarda, talvez ele vai querer aquela espingarda. Ele vai ficar esperando. E no caso do presidente da República, provavelmente ele esperava muita coisa, né, Pachon? Realmente, se parar pra pensar, o Sarney deu uns presentes que o Raoni provavelmente tinha bastante acesso, né? Tipo, ele não precisava do presidente da República pra ganhar uma rede e uma panela de barro. E tem outra coisa que eu li na cobertura da época. Nesse mesmo encontro que o Raoni teve com Sarney, logo depois do ritual com o Ruski, nesse encontro que ele contou pro Pachon, que ele falou pro Sarney que o Ruski não tinha pagado pelo tratamento, o Raoni aproveitou que ele estava lá com o presidente e pediu uma coisa assim. Pro jornal, o Raoni disse que não era um pedido como pajé, e sim como cacique. E o pedido era que o Sarney fechasse a estrada BR-080, que tinha sido aberta nos anos 70, cortando o Parque do Xingu no meio. O Raoni queria que eles fechassem essa estrada porque ela estava levando doença para o povo dele. Vamos combinar que o gesto do Sarney também não foi totalmente desinteressado. Se o plano dele desse certo, o plano de mobilizar os xamãs para curar o cientista, ele ia sair como herói dessa história, pegando um pouco do brilho dos pajés, pagando de presidente esclarecido, amigo dos indígenas e do meio ambiente. Então, pensando por esse ângulo, o ritual de cura era uma coisa bem valiosa para ele, sendo que ele foi a pessoa que encomendou a cura. E segundo Fernando e o Pachon,
Se a cura tinha sido muito valiosa para ele, o pagamento tinha que ter sido uma coisa bem valiosa também. Que custasse caro mesmo. Tipo, fechar uma estrada. E o Sarney... Bom, o Sarney pagou com 2 redes de casal e uma panela de barro. Pela lógica do meu bem concreto, né, Pachon? É bem certeza que esse paciente ia vir a óbito, né? Depois de ficar sabendo de tudo isso, eu não resisti. Perguntei pro Fernando. Então não foi nem o sapo, nem a cloroquina que matou o Ruski? Foi o Sarney? Mas o Fernando achou melhor não botar nesses termos. O Sarney, aliás, não aceitou o nosso pedido de entrevista. Por mais que o Ruski não tenha conseguido concluir todos os trabalhos dele num espaço tão curto de tempo, o ritual de cura ainda deu outra coisa para ele. A fama. O povo ficou sabendo dele na época da pagelança. Ninguém conhecia quem era Augusto Ruski. Eu sou enteado do Augusto Ruski. Quem é Augusto Ruski? Hoje até as pessoas sabem, né? Augusto Ruski. Então essa pagelança criou nele uma figura pública, que ele até então não tinha essa visibilidade, né? Não tinha. Depois do ritual, o Márcio passou alguns meses morando em Santa Teresa junto com o padrasto. O Ruski ainda estava debilitado, mas assim que ele chegou de volta no escritório, ele começou a trabalhar furiosamente. Escrevendo, catalogando, ele dormia com a prancheta na mão, porque ele tinha muito trabalho ainda que ele queria. Ele estava, se eu não me engano, ele estava desenvolvendo um trabalho com macacos, alguma coisa assim no final da vida dele. Só que ele queria deixar isso. Como se ele soubesse assim que ele estava numa contagem regressiva, entendeu? Então ele tinha que tirar da cachola dele tudo que ele ainda tinha para botar no papel para que dessem seguimento ao... Ou então para dar vida ao que ele justamente trabalhou a vida inteira. Então ele estava nesse processo. Pelo que ele viu, o Márcio acha que o ritual xamânico deu um fôlego novo para o padrasto dele. Talvez se não tivesse acontecido a pagelança, com certeza ele teria falecido antes. Eu não tenho dúvida disso. Então aquilo para ele foi uma sobrevida. Porque ele de fato já estava muito debilitado naquela época. Então muito dificilmente algum tratamento, seja ele qual for, ia virar esse jogo. Ainda mais quando se fala de fígado, que ele não se regenera. O fígado, depois que ele é atingido, é muito difícil de você... Não é só um transplante, enfim. Eu não sei se na época isso foi cogitado, talvez pela idade dele, enfim, eu não tenho noção, de fato, se isso passou pela cabeça de alguém na época. Mas ele teve sempre um acompanhamento médico muito ali. E depois que aconteceu a pagelância, ele ainda continuou com a saúde limitada. Ele melhorou, ele teve uma melhora ali, porque naturalmente ele estava com um mal-estar muito grande ali na situação, e a pagelança deu a ele um bem-estar que ele não sentia talvez há tempos. E além da melhora física e de ânimo, o Márcio sente que o ritual abriu o Ruski para outros caminhos, outras formas de ver o mundo nos últimos meses de vida dele. Lembra que o Márcio estava num seminário da Igreja Messiânica logo antes desse ritual? Bom, nesse período em Santa Teresa, o Márcio levou um ministro dessa igreja para ver o padrasto. Acho que ele ficava sentado o tempo todo e tal, escrevendo, e não se movimentava. Aí esse ministro foi e falou, não, vamos caminhar, bota o pé na terra, abraça uma árvore, não sei o que. Ele fez um monte de trabalho com ele. Aí foi quando ele começou a perceber a energia da natureza, que até então, né, ele conhecia cientificamente. Mas ele começou também a se beneficiar. Vivia no meio da mata. E ele era muito... não podia andar descalço, sempre agasalhado. Esse ministro fez o contrário com ele. Aí ele falou, não, bota o pé no chão, você tem que captar a energia da terra, né? Você tem que se fortalecer. A natureza que você tanto defendeu, ela quer também te proporcionar algo positivo. Então, vamos lá, abraça essa árvore que você tanto defendeu. Entendeu? Como se assim, deixa a natureza contribuir, né? Deixa a natureza retribuir o que você fez por ela. Fiquei feliz de imaginar isso. Um cientista que tinha passado a vida na floresta, mas não andava descalço na grama, finalmente tendo essa experiência. Mas ainda ficou esse mistério da cura e da morte. O que aconteceu, afinal? O ritual xamânico ficou incompleto? Foi o espírito do sapo que voltou? Foi uma overdose de cloroquina? Pra mim, que sou totalmente cética de tudo, parece óbvio. Porque o cara teve 8 malárias, tomou cloroquina a vida toda, meteu a mão em sapo venenoso, talvez nem tenha sido os únicos, né? Porque a gente que trabalha na floresta acaba passando por essas coisas e o cara já tá com 95% do fígado comprometido. É isso, o cara tá morrendo por causa disso, né? Aí talvez esse ritual tenha tido um super efeito placebo, que a gente sabe que existe, a gente sabe que é real. Pode ter sido isso, né? Sim. Deu uma energia pra ele, deu assim um gás de última hora, que era o que ele estava querendo muito, e esse ritual deu isso pra ele de alguma maneira.
Mas não cura, porque o cara já tava muito mal, né? Mas quando você fala de efeito placebo, de dar uma energia, isso não parece incompatível com o entendimento do Raoni de que eles estavam tirando o espírito do sapo dele, né? Como assim? Porque se é uma coisa de ânimo, enfim, eles entendem doença como, assim, esses espíritos malignos atacando. E, tipo, o placebo é uma coisa de intangível, moral. né? Intangível, é uma coisa de como a gente encara o mundo, né? Então, tipo, se você tem... É verdade. Se o seu humor melhora, se a forma como você enxerga a sua doença melhora, isso não é, tipo, tirar algum espírito maligno de você, num certo sentido. É verdade, tem razão. Então não tem razão. Uma coisa não elimina a outra. Tem toda razão, é só uma maneira diferente de expressar a mesma coisa, né? Sim, porque é isso, o efeito placebo a gente não entende direito como funciona. Então talvez, tipo, o Raoni esteja ali nos falando. Gente, é o sapo. Funciona assim, ó. Sim, funciona assim. Vocês estão aí confusos, mas eu não tô nada confuso, é assim que funciona. É assim que funciona. Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. A gente solta um episódio novo toda quinta-feira, mas os membros do Clube da Novelo, entre outras vantagens, têm direito de ouvir já na quarta. Na semana que vem, vai ter isso aqui. E aí eu lembro que eu cheguei na porta do povoado, aí tinha a placa, bem-vindo ao Val, embaixo, respeite nossos costumes. E tinha uma cobra gigante, morta, pendurada na placa. Aí eu falei, essa cobra não respeitou os costumes do Val, eu acho. Acho que é um aviso, isso aqui. Para fazer parte do clube, tem todo o caminho das pedras no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho. Na página desse episódio no nosso site, você consegue ver fotos lindas das festas da colônia de Hanseníase de Itaboraí, fotos da Rita de Arola hoje em dia e também as imagens que o Rogério Medeiros tirou do ritual de cura do Augusto Rushi. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para mandar sugestão de história, crítica, elogio, etc., é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Éter Rudnitsky e pela Marcela Ramos. Esse episódio teve desenho de som da Paula Scarpim e da Júlia Matos, que assina a mixagem junto com a Mariana Leão e a Bia Guimarães. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.